Você está assistindo Pod Livro com Gregório Utingolua, o único podcast que aborda a vida e a obra de escritores e artistas nacionais e internacionais, 2 vezes ao mês, às quintas-feiras à noite. Nossos convidados debatem, analisam e refletem livros e temas inspiradores. Fique ligado. Está no ar. Pod Livro com Gregório Utingolua. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pod Livro. Meu convidado desta semana é um empreendedor, escritor, palestrante e vendedor de sonhos. Vamos, durante meia hora ou mais de 45 minutos, abordar temas ligados à vida do empreendedorismo como tal. Geraldo, seja bem-vindo ao Pod Livro. Agradeço o carinho, a generosidade e a gentileza do convite. Para mim, vocês, não só dessa região onde você está, de Angola, mas toda a África, para mim são irmãos, né? O nosso país com o seu Brasil, com a África, tem muita conexão, principalmente nesses países que conectam a mesma língua, que falam português. Tem uma aproximação maior ainda. Então, para mim é um privilégio, é um prazer poder estar aqui batendo um papo com você, um papo com conteúdo, com informação, com vivência, que para mim vai ser uma honra muito grande fazer isso chegar em outros irmãos, para que a gente volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança. Então, eu fico muito honrado com o convite. Maravilha, maravilha. Vamos agora ter aqui a nossa interação para entender, no fundo, um bocadinho da história de Geraldo e também sobre esta grande matéria que é o empreendedorismo. Geraldo, da favela para o mundo, conta-nos de como saiu essa história de catador de latinhas para a maior empresa de reciclagem do Brasil e da América Latina. Olha, eu diria, resumindo, eu vou contar com detalhe, mas para resumir, para mim, mudou o tamanho da lata e mudou de endereço. Mas, na realidade, a minha essência é a mesma, meu comportamento, a minha mentalidade, a minha espiritualidade, o meu espírito, meu instinto empreendedor é o mesmo. Catar latinha no aterro sanitário, morar numa favela, morar num barraco de chão batido, nada disso fez diferença na minha trajetória e nada disso faz diferença hoje. Eu continuo preservando os valores. E dentro dos meus valores está a gratidão, a simplicidade, a humildade, a generosidade, a solidariedade e a convivência, a flexibilidade de conviver com os diferentes. Então, na realidade, eu sempre vivi dessa forma e eu fui mudando de endereço, mas eu não mudei os valores. Então, eu catava latinha com 8 anos de idade, eu já ensacava carvão. Mas a minha mãe me fez uma coisa que faz toda a diferença na minha trajetória, quando ela dizia para mim que não ter dinheiro, ou seja, morar num barraco de chão batido, não era significado de pobreza. Que ser pobre, eu acho que não tem nada a ver com recurso material. Eu acho que o ser pobre é quando te falta espírito, te falta paixão, amor, gratidão, te falta fé. Então eu nasci rico, eu nasci com esses valores. E eu tinha uma mãe extraordinária que dizia que eu podia. Hoje tem tecnologia, tem inovação, tem tudo que tem de mais moderno nessa inovação, mas as pessoas continuam acreditando que é difícil porque é pobre, é difícil porque é menina, é difícil porque é gay, é difícil porque é negro. E a minha mãe dizia o seguinte, que ser negro é um privilégio. Isso é para vocês. Ser negro é um privilégio. Eu aprendi isso com 5 anos de idade. Então nunca foi um problema. Cara, eu tenho um orgulho danado de ser negro, tenho uma paixão por quem eu sou. E sei de todas as vantagens que é de ser negro, a parte de saúde, a parte de espiritualidade, de alegria, de felicidade. Nós temos uma série de coisas que faz com que você olhe para si mesmo. Quando eu olho para o espelho, eu dou um sorriso para mim. Minha mãe dizia que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe. Minha mãe dizia que eu podia, e eu acreditei que eu podia. Então, na realidade, eu não sou maior ou menor do que ninguém. Eu não tenho nada de especial. Eu sou um ser humano. Quando a pessoa fala brilhante, sim, eu acredito que eu seja brilhante, mas você também é, todo mundo é. É para onde é que você está olhando? Olha para você. Eu sempre consegui olhar para mim, olha para dentro. Tem um Deus aqui. Não é esse negócio da melanina, se a pele é mais clara, se é mais escura. Então eu vim fazendo isso na favela, ensacando carvão,
Eu batia minhas metas porque eu tinha propósito. Eu me sentia importante porque eu conseguia pôr café da manhã em casa, ganhando meio salário mínimo. Depois eu fui catar latinha no aterro sanitário e eu era feliz, porque lá eu achava no lixo de tudo, achava latinha, achava coisa para comer e eu era feliz, eu era grato. A gratidão dá uma energia extraordinária, que quando você soma a gratidão com humildade, você desperta a felicidade, ganha força para a produtividade e, por consequência, você melhora o resultado daquilo que você quer fazer na vida. Aí eu vim fazendo, sacando carvão, catando latinha. Agora, falam de empreendedorismo. Empreender, gente, não é ter uma empresa, ter um MEI, ter um CNPJ, ter um número. Empreender, ter uma empresa, não, empreender é mais que isso. Empreender é isso aqui, ó. Você empreende a mentalidade. Não importa se está no serviço público, se você trabalha para governo, se você está no serviço privado, se você tem um CNPJ. Empreender é atitude, é comportamento, é jeito de pensar, é assumir responsabilidade, é ser o melhor naquilo que você faz, é querer cuidar de outra pessoa. Ou seja, um empreendedor importante é aquele que cuida do próximo. Esse papo nosso aqui, para mim, na realidade, é empreendedorismo. É quando eu levo para você informação, para você perceber que eu não sou maior ou menor que ninguém. Eu não sou maior que você. Eu não tenho nada que você também não tenha. Na realidade, é para você perceber que todos nós podemos. Minha mãe dizia que podia. Morar naquele barraco de chão batido, ela dizia que eu podia melhorar, ou seja, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Foi aí que eu aprendi que não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. O dia tem 24. Não tem nada que impeça você de produzir 16. Então vai buscar objetivo, vai buscar propósito. Eu vim fazendo isso, sacando carvão, catando latinha, campo de futebol, empurrando carrinho na feira, vendendo limão. Eu fazia de tudo que eu entendia que aquilo era uma chance de eu ter atividade. Não é que eu trabalhava muito, eu trabalho muito, 16 horas. Eu vivo muito, aquilo para mim era vida, era alegria, era felicidade, é ter o que fazer e ser feliz por ter o que fazer. Eu vim fazendo isso. E com 13 anos, eu arrumei um trabalho de CLT, eu fui trabalhar numa empresa. Mas eu trabalhava com sentimento de dono, com amor no coração, gratidão por ter para onde ir. E produzia 16 horas por dia. Aquilo fez com que eu conseguisse crescer lá. Numa empresa de pessoas que não tinham a minha cor de pele, não tinha a minha nacionalidade, gente europeu, gente com outra... Mas eu fui lá trabalhar, mas eu não trabalhava para eles. A minha cabeça é que eu trabalhava para mim. Eu tinha dedicação naquilo. E falavam para mim que eu teria problema por causa da minha cor de pele, mas eu lembrei da minha mãe. E minha mãe disse que não era um problema. É coisa que estavam pondo na cabeça das pessoas. E na minha cabeça não entrou isso. Então eu trabalhei lá, eu cresci lá e virei diretor dessa empresa multinacional de europeus aqui neste país, sendo quem eu era. Lá eu estudei, lá eu prosperei e de lá é que eu arrumei recurso para montar o negócio que eu tenho hoje, que é a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Então, assim, na realidade, a minha história é uma história... Rufino, você tem uma história sensacional. Gente, todo mundo tem uma história, tá? Seja lá qual for a sua faixa etária, você tem uma história. O que você está fazendo com a história? Pega esse aprendizado, olha no retrovisor, vê o que você fez até aqui, e depois ouça com humildade e vê o que você pode melhorar daqui para frente. Agora, pare de acreditar que existe gente maior ou menor. Pare de acreditar que tem a ver com cor de pele, com nacionalidade. Todos nós somos figura única, feita por um artista chamado Deus. Todos nós. O processo de nascimento é igual para todos. A espiritualidade chega igual para todos. É que ficam pondo na sua cabeça que no seu caso é diferente, que você não pode. É mentira, tá? Você pode o que você quiser. E quando você acredita em você, você contagia o universo todo em volta a acreditar também. E você começa a prosperar. Então a minha história de catador de latinha a empresário, só fui mudando de endereço e foi mudando o tamanho da lata. Muito bom, muito bom. Mas, Geraldo, como explicar para milhões de brasileiros que nos veem por meio das tuas redes sociais e também por outros canais, que é possível passar pelo que você passou e venceu com pouco dinheiro? É possível empreender com pouco dinheiro? É possível empreender sem dinheiro. Uau! Porque, na realidade, não é quanto você tem, é quem você tem. Qual é o ambiente que você tem de casa? Que tipo de emocional você está trabalhando? Como é que é a sua energia da fé? Quando você acredita, você está aqui, você é um filho de Deus. Então, o potencial que vem com você é gigante. Que tipo de atitude você está tendo para ganhar dinheiro? Então, quando você fala em empreender sem dinheiro, você empreende
na oportunidade de trabalho para alguém. Por isso que eu falo, você empreende trabalhando na empresa do outro. Porque lá você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro sem ter passivo. Porque você precisa arrumar um emprego. Não tem milagre. Você quer empreender, só falta o dinheiro. Vai arrumar um trabalho e ganha o dinheiro. Com o trabalho que você ganha, você tem que aprender a fazer gestão do seu salário. Se você aprende a fazer gestão do seu salário e está sobrando, você já começou a empreender. Você já entendeu que precisa sobrar. Precisa dar lucro para parar em pé. Esse treinamento é que possibilita, quando você tiver dinheiro para montar o seu negócio, você com o mesmo comportamento, você consegue crescer. Não dá para você treinar, empreender, sem antes ter passado pelo CLT, pelo emprego. Primeiro você precisa ter um emprego. Não importa o tamanho do patrimônio que tinha seu pai, qual que é a origem da sua família, primeiro você precisa arrumar um trabalho. É ali que você vai trabalhar com espírito empreendedor, vai aprender a lidar com aquilo que você ganha, vai se dedicar naquilo que você faz. É esse treinamento que permite você ser um empreendedor de sucesso, um empreendedor com resultado. Maravilha. Rufino, sua história é digna de inspiração. Realmente é um exemplo de determinação e superação. Você veio do nada. Ao meio, há tantas coisas que aconteceram, desde se tornar órfão em tenra idade, aos 7 anos, perdeu a mãe, veio de uma favela, de uma família pobre, negro. Ainda assim, hoje, posicionar-se como o maior empresário do setor de reciclagem automotivo. Tudo isso poderia ter, de alguma maneira, influência na tua personalidade. O que é que não te faz perder essa humildade? Eu acredito que a fé. Eu acredito que nós somos figura divina. Obra de arte feita por um artista chamado Deus. O artista que me fez é o mesmo artista que fez você. O cara é tão bom que ele tem 8 bilhões de obras pelo mundo e ele não repete uma. Não tem 2 iguais. Não tem 2 DNA no planeta iguais. Significa que o artista é muito bom. Então, quem sou eu para julgar a obra desse artista? Eu sou obra desse artista, você também. Então, nós somos irmãos por natureza. Então, quando você pensa dessa forma, você entende o seguinte: se você é filho de Deus, você imagina os poderes que você tem. Você imagine o quanto você é especial. Você é filho único de Deus, porque você é único, só tem você. E você também é único. Cada um é um. E tem um Deus em nós. Então essa é a fé. Você me fez acreditar que nós podemos ser felizes, espiritualizados, emocionalmente estáveis, prósperos, à medida que você olha para você, porque todo o conteúdo positivo, todo o recurso, tudo que você precisa está em você. As pessoas não estão olhando para si mesmo. Se você olhar para dentro, olhar para você, você vai ver que você tem possibilidade de fazer o que você quiser. Você tem livro, educação, informação, conhecimento. Isso vai fortalecendo a sua mente, vai te preparando. E todo mundo quer uma pessoa preparada com a mente boa. E como é que você faz isso? Se prepara, estuda. Hoje você estuda abrindo um smartphone ou achando um livro num Azebo, né? Esses lugares que tem livros, que doam livros. Pega um livro na rua e leia. Tudo vem informação, vem conhecimento. E nós temos uma capacidade de armazenar absurda. Só precisa usar. Então, na realidade, me obrigaram a ir para a escola quando eu arrumei esse trabalho. Eu não sabia ler e escrever. E eu, em vez de achar que era um castigo, eu preciso do emprego, então eu vou para a escola. E eu fui me preparando, buscando informação, e até hoje eu sempre estou buscando informação de alguma forma, procurando ler, procurando me informar, porque não tem um tempo que você chegou lá. Não tem um chegou lá. Todo mundo precisa prosperar. Rufino, como é que é agora que você chegou lá? Chegou lá onde? Ninguém chega em lugar nenhum, não. É um dia de cada vez. Então, para mim, eu mudei de endereço, não mudei meus valores, eu levanto de manhã com a mesma disposição que eu levantava no meu barraco. Quando a luz entra do barraco, eu agradeço o privilégio de começar o dia de novo. E aí é comigo. Só que tem tanta coisa armazenada, tanta informação, que eu consigo ir lá e buscar recurso em mim mesmo. Não terceiriza a culpa, não. O governo, a sociedade, o sócio, a família, tudo parte de você. Então, quando você acredita em você, você contagia o universo todo a acreditar também. É o que você pode fazer. Quando olho para mim, em vez de eu achar que as pessoas estão me discriminando, estão me medindo, estão me julgando,
Eu acho que as pessoas estão me admirando. É ponto de vista. Para onde é que você está olhando? Cara, mas o outro está discriminando. O problema do outro. É a fraqueza dele, não é minha. Então, na realidade, eu ajudo as pessoas e eu não ligo o que as pessoas pensam a meu respeito, porque elas não têm o poder de me incomodar. A não ser que eu dê o poder. Por que eu vou dar o poder para uma pessoa me incomodar? Eu não me incomoda. Não tem nada que um sorriso largo não resolva e vida que segue. Então, cara, sempre acreditei em mim. Talvez por isso o universo todo acredite também. Porque eu acredito em mim, eu entendo que nós temos um Deus. Só que eu olho para você e vejo Deus em você. Por que eu te dei um abraço na hora que eu te vi? Porque para mim é um Deus chegando. Isso mesmo, hein? Então, é porque eu vejo um Deus chegando, o Deus que está aí. Vocês do outro lado, desculpa, Rufino, vocês do outro lado não têm noção a energia que este homem passa para nós. É inexplicável. O Rufino é, sem dúvidas, aquela pessoa que passa essa energia, que passa essa mensagem, que passa toda essa positividade. Sabe qual é o segredo? Ser de verdade. Porque ninguém engana ninguém. Quando você é de verdade, onde você vai, você leva você. E a sua energia chega primeiro. Então, cara, seja do bem, queira o melhor para o outro. Mas o outro me julgou, o outro falou isso, falou aquilo. Deixa o outro, ajuda ele. A fraqueza é dele. Mas sempre ajudando. Nós nascemos locomotiva, nós não somos vagão. Então, se tiver pesado, se estiver te criticando, estiver te apontando o dedo, é porque você está puxando, você é locomotiva. Então, cara, você não é um vagão, você não tem que esperar que ninguém te puxe. É você que puxa. Então é natural que para você é mais pesado. É mais pesado porque você já está locomotiva. Ninguém se incomoda com o vagão, porque o vagão fica lá esperando ser puxado. E a hora, se você acha que está tudo. Para quem acha que está tranquilo, preste atenção. Quem acha que está tranquilo é que tem problema, tá? Não é quem está pesado, é quem tem peso para carregar. Quem acha que está leve é porque alguém está puxando e ninguém nasceu vagão. Só que vão te puxar para um lugar que talvez não seja o que você espera, o que você gostaria. Não são os seus sonhos, porque você se deixou puxar. Agora, quando você é traçado como locomotiva, quando você que puxa, você escolhe o caminho. E eu escolhi o caminho da fé, da felicidade, da prosperidade, da flexibilidade de conviver com os diferentes, do emocional. Então, na realidade, a prosperidade. Então, na realidade, são escolhas. Nós podemos fazer escolha. Eu escolhi ser feliz. Você é irritantemente feliz. É a minha filha que eu soube dizer que eu sou irritantemente feliz. Porque eu levanto de manhã, feliz da vida, eu faço network servindo café para quem eu chamo de opressora, que é minha esposa. Eu tenho eu sou casado há 40 e poucos anos. Eu levanto de manhã, eu sirvo um café, eu faço o meu primeiro network dentro de casa, eu canto a minha primeira música, eu dou meu primeiro sorriso e eu conquisto o meu primeiro cliente quando eu sirvo 2 bolachinhas para a própria esposa. O primeiro cliente dos meus negócios eu consigo dentro de casa. Quando eu conquisto quem as pessoas acham que já é meu. Não, essa conquista precisa ser diária. É ali que você treina a conquistar cliente para o seu negócio. Quando você aprende a conquistar os seus. O cara fala, eu tenho um negócio, o meu negócio não tá indo e tal. Você já tentou vender para sogra, para o cunhado? Como assim? Então, lá é que você treina a habilidade de vender. Se você não está conseguindo vender para a própria sogra, para o sogro ou para o cunhado, então, cara, então você tá ruim de venda, hein? Você acha, mas família é complicado. Não, não. Família é sua base. Ajusta a base que você consegue depois o resto. As pessoas estão tentando acertar a vida na rua. Não, a vida se acerta dentro de casa. Ali que você começa o espírito empreendedor. É naquela relação, naquele entrosamento, naquela união é que você consegue a força. Nós somos bicho. Precisa voltar para casa para carregar as baterias, para pôr o vinho e começar de novo. Como todo animal faz, nós somos o reino animal, nós precisamos voltar para casa. Então, precisa saber que tipo de energia você está produzindo em casa. Você não quer empreender? Você não quer ter um bom trabalho, ter sucesso? Então, de onde é que você tira essa energia? De casa, gente. Você começa em casa. Eu vou treinar, ser o melhor no meu trabalho. Você já é o melhor na sua casa? Porque é lá que começa o seu preparo emocional, o seu espiritual, a sua energia. É isso que você leva para o trabalho. Porque quando você vai para o trabalho, você leva a sua essência. A sua essência é a família. Você leva na cabeça. Então, se tiver tudo bem em casa, você vai ser um cara mais produtivo. É simples assim. E qual é o segredo por detrás desta fé inabalável que você carrega? Talvez seja não ter segredo. Eu sempre copiei. Olha as pessoas mais prósperas. Quando eu falo próspera, não é o cara que tem valores materiais. Quando eu falo próspero, é aqueles caras que são felizes.
Você pode olhar as pessoas mais felizes, eles são mais simples, mais humildes, mais solidários, têm mais fé. Não só fala de Deus, mas ele vê o Deus no outro, ele convive com os diferentes, ele não julga, mesmo que julgarem ele. É um cara o tempo todo feliz, espontâneo. Então eu procuro copiar aquelas pessoas que conseguem ficar por aqui com felicidade, porque nós temos um tempo e o tempo acaba. Então, enquanto meu tempo não acabar, eu vou ser feliz. Porque assim, quanto tempo você acha que você ainda tem? Você não sabe. Você tem alguns segundos, 10 segundos, mais 10 segundos, mais... Você não sabe. Não dá pra você dizer que você tem mais 10 anos ou 10 dias. Só consegue garantir que eu tenho alguns segundos. Então eu vou ser feliz cada segundo, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Então eu acho que isso é não ter segredo, você viver o simples, você fazer o óbvio, você fazer pelo outro. Empreender é fazer com o propósito de atender o próximo. Então você faz tudo isso espontaneamente todo dia. Seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa que dá bom dia. Você quer empreender? Você já aprendeu que a melhor coisa que tem para motivar um time, porque você não empreende sozinho, você precisa de um time, precisa de mais pessoas. A melhor motivação que tem para um ser humano não é um bônus, é um bom dia. A pessoa quer empreender, sai de casa de manhã mal-humorado, não dá bom dia. Ele acha que ser bravo, ser fechado. Então, aquilo é burrice. Você tem que ser aberto, descontraído. Dá bom dia, o bom dia dá alegria, alegria da produtividade, aí o cara ganha bônus. Então, não é o bônus que vai deixar ele mais produtivo, é o bom dia. E o bom dia é espontâneo, é de graça. Então, cara, você encontra com Deus de manhã e não dá bom dia, o Deus está no outro. Então, eu acho que são coisas muito simples, mas que fortalecem o ser humano de uma forma. O cara fala de família, mãe. Cara, mãe é a base de tudo. Tudo começa na família, o pilar, a força de uma família. Estão tentando enganar a humanidade até hoje, achando que a mulher tem que andar atrás ou do lado. A mulher é na frente. A mulher é criadora, nós somos criatura, é um ser humano superior. Aprenda a lidar com esse gigante dentro de casa. É ali que você fortalece suas baterias. Essa pessoa cuida, ela atende, ela protege, ela dá direção, além de ter poder de dar vida. Esse ser humano, depois de Deus, é esse ser humano, tá? E as pessoas estão... Entra século, sai século e continuam subestimando a mulher. A mulher, você quer vender, você quer ter um negócio, as decisões têm influência feminina. Tudo que você fizer na vida tem influência feminina para decidir. E as pessoas não estão aprendendo a lidar com esse ser, com esse poder todo que tem, que são as mulheres. Eu aprendi a lidar com mulher, aprendi com a minha mãe, com as minhas irmãs, e aí todo lugar que eu vou, você pode ver que tem influência feminina. Tudo que a gente faz é para as mulheres. Não tem nada que vale mais que diamante, eles foram feitos para as mulheres. Ou seja, tudo volta para as mulheres e tudo funciona em torno das mulheres. E as pessoas querem empreender e não aprendeu ainda a lidar com mulher. Acha que a mulher é secundário. Não, a mulher é primaríssima. Vem primeiro. Primeiro veio a mulher. Primeiro veio o ovo. Não, quem botou o ovo? Não é. Então, assim, primeiro vem a mulher. Então, na realidade, a mulher é criadora, nós somos criatura. Baseado nesse conceito, eu aprendi a lidar com esse ser humano superior chamado mulher. E eu nunca tive problema com isso, porque a hora que elas percebem o poder que tem, elas cuidam, elas atendem, elas protegem, elas dão direção. Elas não têm 6, têm 200 sentidos, têm uma sensibilidade gigante. Você está aqui no muro, ela já enxergou do outro lado da ponte. Então, é muito importante para você que empreende reconhecer a força de contribuição que uma mulher pode dar e o quanto ela vai te ajudar a crescer no seu emocional, no seu espiritual, na sua base. O quanto ela vai fazer parte da energia da sua bateria para você ser mais produtivo nas 16 horas que o dia disponibiliza para você. Porque o dia te disponibiliza 16 horas. Tem muita gente trabalhando 8 horas. E sobrou 16, vai fazer mais alguma coisa. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então, não tem segredo, é o simples. É só você copiar que todo mundo que consegue algum resultado material faz isso, trabalha um pouco mais. E com detalhe, é só para você deixar um legado, porque na realidade a sua estrutura material você não leva. A hora que o seu tempo acaba, você leva exatamente o que você trouxe, nada. Você chegou e não trouxe nada. Você vai embora e não leva nada. Mas enquanto você está aqui, você pode fazer diferença e somar na vida das pessoas. Para mim, isso é empreender. Muito bom, muito bom. E nós vemos Rufino em quase todas as suas aparições a falar de felicidade. Você é feliz? Extremamente feliz. A felicidade é um estado de espírito. Eu fui feliz a vida inteira. Perdi minha mãe com 7 anos e meio e eu não fiquei triste,
Porque eu pedi ouvir a minha mãe ensinava a gente a agradecer. Deus de pequenininho. E ela dizia que a coisa que eu tinha que ser mais grato é por ter mais um dia. Então, quando a luz entrava no meu barraco de manhã, o raio de sol entrava no meu barraco de manhã, o raio de luz, minha mãe dizia que era Deus me dando mais 24 horas. É só o que eu precisava, morando na favela. Quando a minha mãe foi embora, eu consegui entender que aquela mulher já tinha me ensinado o valor do tempo. Eu já tinha entendido que nós temos um tempo e que o tempo acaba, a ponto de entender que o tempo dela acabou. Então eu quis fazer jus do meu tempo para valer mais. Eu não sofri, eu ouvi a minha mãe. As pessoas não estão querendo ouvir. Ela me ensinou o valor do tempo e eu ouvi a minha mãe. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu já era forte nos meus valores. O que me faz forte não é meu primeiro bilhão, não é meu carro alemão, não é um provável avião. Cara, o que me faz forte é a minha espiritualidade, a minha sensibilidade, a minha humanização. O que me faz forte são meus valores. Eu nasci fortalecido nos valores. A minha mãe foi embora e me deixou carregada nos valores. Meu pai durou muito mais tempo, mas o tempo todo me ensinou bons exemplos de valores. Então, na realidade, os meus valores são muito, muito fortes, raiz. Eu acredito muito em Deus, nas pessoas, na bondade, na generosidade, na dedicação e nas horas trabalhadas para ter dinheiro. Meus valores são muito Durante fortes. esse tempo todo que vive empreendendo, certamente passou por muitas dificuldades. Qual foi o momento mais difícil que você passou? Olha, talvez o momento mais difícil, eu tenho dificuldade em recordar o momento mais difícil, porque eu nunca encarei como difícil. Eu sempre encarei o seguinte, como fase. E as fases são muitas. Às vezes o cara fala, olha, mas quando você quebrou e ficou devendo um monte de dinheiro, um monte de milhão. Vamos chegar aí. Então, o cara assim, então, foi difícil? Não. O que eu precisava. Lá atrás, eu pegava algum resto de feira, minha mãe pegava pra gente comer. E eu já era feliz. Então, quando você quebra e deve um monte de milhão, você continua tendo bife na mesa. Então, assim, por que você, antigamente nem bife tinha? E você já era feliz. Por que você vai ficar infeliz agora porque falta isso ou falta aquilo, ou falta dinheiro? Gente, todas as vezes eu entendi o seguinte, quando faltar dinheiro, agradeça, que seja dinheiro. Mas nunca me faltou valores, nunca me faltou a espiritualidade, nunca me faltou o espírito solidário, nunca me faltou a alegria, a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Eu tomo um energético que não cabe na xícara, que chama-se gratidão. Eu misturo com humildade, que também não cabe na tigela, porque é uma energia, é uma paixão. A hora que você soma gratidão com humildade, você consegue já acessar a felicidade. Então, todos os dias eu levanto de manhã com essa mesma felicidade, porque eu já levanto orando, agradecendo porque o dia começou. Eu procuro exercer o hábito da humildade e aí eu já consigo acessar a felicidade e dar o primeiro sorriso para mim mesmo. Eu vou pro espelho e dou uma olhada em mim. Eu acho que eu sou bonito, eu sou feliz, eu dou um sorriso largo, e eu não tenho do que sorrir, eu dou um sorriso para mim, eu consigo rir de mim mesmo, mas feliz, porque o dia começou de novo. Então eu não acredito que tenha um tempo difícil, eu acredito que os tempos são diferentes. Pessoal, você passou por cada situação, aqueles momentos, quando você mais sofreu, então não tem esse momento, tá? Eu não me lembro de ter sofrido, nem trabalhando no lixão, nem sacando carvão, e nem catando latinha, e nem vendendo limão, e nem tendo empresa grande. Eu não me lembro de ter sofrido. Olha, eu acho que a única coisa que às vezes me judia um pouquinho, que eu tenho um sentimento assim um pouquinho mais apertado, é quando eu encontro alguém precisando de uma força, seja de um abraço, de um carinho, de um pedaço de pão, ou de uma oportunidade de trabalho, e eu naquele momento eu não consegui ter oportunidade, eu não consegui ajudar a pessoa. Outro dia eu parei no farol, olha pra você ver o que eu entendo que para mim é difícil. Eu parei no farol e veio uma criança vendendo as coisinhas, um dia chuvoso, a pessoa tomando chuva e vendendo aquelas coisinhas, e eu estava no banco de trás de um carro. E eu fui abrir o vidro para comprar as coisas dela para ajudar ela. E eu tentei abrir o vidro e o motorista não tinha liberado o automático, o meu vidro não abria. Quando eu consegui abrir o vidro, o trânsito andou e o cara andou.
E eu não consegui mais. E a criança saiu da rua e aquilo me cortou o coração. É tipo assim, ela estava vendendo uma caixinha de coisa que ela ia ficar o dia inteiro vendendo para arrumar, sei lá, R$ 50, né? Ou menos. E me deu a vontade de tirar R$ 50 do bolso e comprar o produto dela. É, E aí eu não consegui tempo, a hora que foi, o trânsito andou, ela saiu da rua, eu olhando no retrovisor, não podia parar porque era pista rápida, e eu fui embora com o coração na mão. Para mim isso é difícil, tá? Quando você perde a oportunidade de poder fazer alguma coisa por alguém e não conseguir. É a única coisa que às vezes me dói um pouquinho, é quando eu não consigo fazer a diferença. Eu tenho poder para fazer e eu não consegui fazer. Eu tenho dinheiro, eu podia ter feito e por algum motivo eu fui impossibilitado de fazer. Aí eu sinto, tipo, puta, eu podia ter, mas mas não depende de você, eu sei, mas se eu fosse mais rápido, se eu tivesse pedido para ele parar, eu sempre fico me cobrando que eu poderia ter feito alguma coisa para aquela criança. Ou para aquele, não precisa ser uma criança, uma pessoa que está precisando só de uma motivação. Você motiva aquela pessoa a acreditar no trabalho dela, acreditar que ela está fazendo honestamente, acreditar que é possível ela sobreviver daquela forma, ela crescer daquela forma. Eu acredito nas pessoas até que me prove o contrário. E quando eu acho uma pessoa que precisava só de um abraço, de uma ajudinha, de uma orientação, de uma informação ou de um pedaço de pão, e eu não consegui ajudar, é a única hora que eu acho que me judia um pouquinho. Fora disso, eu não me lembro de ter passado nenhuma situação que eu chamo de difícil, tá? Você está escrevendo a tua história da maneira mais bela possível. O que é o amor para você? Olha, o amor para mim é uma coisa grandiosa. Eu acho que amar não tem nada a ver com a relação de um casal, eu acho que o amor tem que ser uma coisa espontânea de um ser humano que realmente reconhece Deus no outro ser humano. Eu acho que amar é reconhecer o Deus no seu semelhante. Você Que não resposta mais sábia. Que resposta mais sábia. Completíssima, né? É porque o amor é o fundamento da existência humana. Se me falta o amor, nada Então, sou. olha que interessante. Você falou, o amor é a fundação, a fundação da existência humana. Então, para mim não tem a existência humana sem um Deus, para mim não tem sentido. Para mim, se não existir essa energia chamada Deus, a nossa vida fica sem sentido. Não tem. Nós estamos fazendo o que aqui? Como é que é a espiritualidade? Quanto tempo temos? Por que que nós estamos aqui fazendo o quê? Já que nós não levamos nada? Por que que estamos buscando tanto se não leva nada? Então, para mim, é o legado que você deixa, que é a única coisa que realmente faz valer. E sem Deus isso não para em pé, não teria sentido. Então, quando se fala de amor e humano, então, eu acho que o amor é justamente isso. Você amar a Deus acima de todas as coisas, mas precisa reconhecer que o Deus está no outro. Então precisa amar o outro acima de todas as coisas. Eu acho que o amor tem que ter essa espontaneidade. O resto é sentimento, é paixão, é vontade, é querer, mas o amor é uma coisa muito mais leve, muito mais profunda, que eu acho que você tem que ter pelos seres humanos e pelos animais, pela vida, esse sentimento do privilégio de existir porque tem um Deus. Então, por isso que eu digo, amar Deus acima de todas as coisas. Então, onde é que Deus habita? No ser humano, nas pessoas vivas, no animal, nas pessoas, na vida. Onde tem vida, tem Deus. Então, para mim, o amor é você reconhecer esse Deus nas figuras vivas, valorizar, respeitar e conviver com isso, né? Então, as pessoas são boas, elas são diferentes. Então, cara, ama as pessoas. Entenda que tem um Deus lá. Ah, mas aquela pessoa é complicada. Então, mas ela não deixou de ter um Deus. Ela só não se encontrou ainda. Então, para mim, o amor é essa coisa leve, essa coisa suave. E eu realmente amo as pessoas. Você que está nos acompanhando, fique aprendendo o ABC do empreendedorismo. Porque aqui, nesta conversa, você vai poder sair com todas as dúvidas esclarecidas. Ô, Fino, vamos mudar agora o nosso paradigma. Conta-nos um pouco da história dos caminhões. Foi, de alguma maneira, um milagre ou já estava escrito? Olha, o milagre, eu tenho muita fé. Então, para mim, o milagre acontece todo dia quando você levanta, tá?
Para mim, eu acho que é um milagre. Você levantar e o dia está aí para sua disposição. Você ainda continuar aqui. Eu acho que o milagre é você dormir e acordar é um milagre, porque você não tem controle sobre isso, né? Então, viver é um milagre do dia a dia. Então, todo dia, para mim, esse milagre é constante. O resto são escolhas, são decisões suas, é o seu livre-arbítrio que você já tem da energia divina. Então, agora, você falou agora dos caminhões, né? Uhum. Se é um milagre, Ou já estava escrito? olha, eu acho que nada está escrito. Nós recebemos um caderno em branco todos os dias. É nós que escrevemos. Deus nos dá um caderno em branco, você escolhe o que você quer colocar lá. Só que depois que você coloca, passa a valer. Então, cuidado com aquilo que você está escrevendo. Então, por que eu falo muito da gratidão? Porque quando você começa a escrever, você falou, é um milagre. Os caminhões. Eu era tão grato por ter os caminhões, e quando os caminhões tombaram, hora nenhuma eu perguntei para Deus por quê. Da mesma forma que eu nunca perguntei para Deus por que meus filhos nasceram. Então, eu não tenho o direito de perguntar para Deus por que meu pai foi embora. Nós temos um tempo, né? Eu acho que assim, as pessoas têm mania de questionar Deus quando o assunto não, quando a causa ou o assunto não interessa, quando aquilo não te faz feliz. Mas ninguém pergunta para Deus aquilo que te dá mais felicidade. Ninguém tenta pedir para Deus uma satisfação porque você teve um filho maravilhoso. Ninguém vai pedir satisfação para Deus. Deus, como é que você conseguiu fazer isso para mim? Ninguém lembra. Agora, aquela pessoa, o seu ente querido foi embora. Mas Deus, por que ele? Então, na realidade, eu acho que a fé tem que ser uma coisa muito leve. Eu me recuso a questionar Deus, né? Deus me deu o livre-arbítrio, as escolhas são minhas. E eu tenho uma natureza, respeitar a natureza. Quando os caminhões tombaram, eu não lamentei. Eu consegui os caminhões. Por erro meu, eu não tinha seguro, não me preparei. Foi um aprendizado, eu não estava preparado. Mas olha que interessante. Na hora eu só me preocupei como é que meus irmãos, eu estava numa CLT, eu estava bem empregado. Eu era parceiro, sócio dos meus irmãos, mas eu estava empregado. Então eu queria saber como é que eu mantinha meus irmãos em pé, como é que eles iam sobreviver. A minha primeira preocupação é como é que eu cuido deles. Então, eu pagava as contas, eu me virava com meu salário, mas eu precisava manter a família deles. E os caminhões não dava para arrumar, então eu vendia as peças dos caminhões para poder pagar o carnê, porque com o nome limpo, você com a cabeça em pé, com a credibilidade, você começa a trabalhar de cabeça erguida de novo. E com esse objetivo é que nós começamos a vender as peças e se tornar a empresa que é hoje. Por conta disso, desse acidente de percurso, é que por muita gratidão, eu continuo agradecendo a Deus por ter uma saída, e a saída que eu busquei foi simplesmente ajudar meus irmãos e pagar um carnê. Mas Deus tem outro propósito, né? Aquela saída que fortaleceu a família toda. Hoje a família toda é do ramo de reciclagem automotiva, graças ao caminhão que tombou. Então, muito bom, que história. por isso que eu digo, gente, agradece. Deus é bom o tempo todo. Eu falo o seguinte, coisas que eu aprendi. A oração funciona, mas você levanta de manhã e dá bom dia para Deus, porque o Deus está no outro. As coisas mudam, e só muda positivamente, é o seu ponto de vista. As coisas mudam, vão mudar de qualquer maneira. O seu ponto de vista é que faz ser negativo ou positivo. O jeito que você está olhando para aquilo. O jeito que você tem fé naquilo. Se tem um estrume é porque tem um cavalo. Então tem que parar de olhar para a bosta e olhar para o cavalo. Olha, ajusta o seu ponto de vista. Para onde é que você está olhando? Por que está olhando para o estrume se tem um cavalo? Está olhando por quê? Até o estrume tem utilidade, mas o cavalo tem mais. Presta atenção no cavalo. Então, eu entendo que a oração é boa, ela só te traz energia para você conseguir espiritualidade, força emocional positivo para prosseguir. As coisas mudam o tempo todo de um jeito ou de outro, porque o universo é redondo, o mundo é redondo, ele vai virar. As coisas vão mudar. A crise é só um movimento, porque na realidade é o ponto de vista, porque ninguém para de beber, de vestir, de comer, de dormir, de nascer, de morrer. Significa que tem consumo, tem gente se mexendo. Então, se você acertar o seu ponto de vista, tem um espaço para você. E resumindo, que eu também aprendi que Deus é bom o tempo todo. É o seu ponto de vista. Quando você agradece, o universo conspira a seu favor. Quando você lamenta, Deus faz a sua vontade e deixa você esperando. Tipo assim, enquanto você lamenta, enquanto você não resolve, você espera. Agora, quando você agradece, você prospera.
Você Ainda lamenta. falando sobre esta questão de gestão, muito excelente que você viveu, eu particularmente gosto de entender. Assim, eu não estudei muito. Eu sou formado hoje em administração pela Faculdade Católica. Eu fiz mercados e produtos financeiros em Portugal e fiz project management nos Estados Unidos. Mas no meio de tanta formação, tanto conhecimento que procurei adquirir, ainda não encontrei um modelo capaz de responder intrinsecamente esta gestão, administração, sair de quebrar 6 vezes e se alavancar e se posicionar em primeiro lugar. Qual é o segredo de uma gestão de sucesso? É você fazer o simples. Não é bem feito, é fazer o simples com amor, com dedicação, com propósito. O simples, você levanta de manhã, se dedica com foco naquilo que você faz e vai ser o melhor naquilo que você faz. Isso te dá um prazer gigante, uma alegria, uma felicidade. Aí você não cansa, você produz. E aí você tem resultado. A hora que você tiver resultado, gaste o mínimo necessário para poder sobrar. Você já começou a fazer gestão com resultado. Então gestão não é só o simples bem feito. É o simples feito com amor, com dedicação, com paixão. Aí você põe o pé, Deus põe o chão. Vai sobrar. Essa é a melhor gestão que tem. Eu aprendi com a minha mãe pegando o resto de feira para comer. Ela pegava o resto de feira, preparava, dividia com os vizinhos, sobrava. É o simples bem feito. O que faz a empresa crescer é a sobra, é o dízimo, é o que sobra. Então não adianta tentar reinventar a lâmpada, fazer um curso, fazer um treinamento, fazer Harvard. Faz o que a mamãe fazia, economiza, ajuda o próximo, mas guarda um pedacinho. Esse pedacinho você multiplica ele. Essa reserva. E o tempo todo fazendo isso, a hora que você vê, você tem um bolo gigante. Então, continue fazendo a mesma coisa. Porque não importa o tamanho que você ficou. Se você perder essa essência, perder essa simplicidade, perder esse jeito simples de fazer gestão, você quebra do tamanho que você tiver, tá? Então, na realidade, é continuar fazendo o simples com amor ou com dedicação. O simples bem feito, você está procurando perfeição. Não existe perfeição. Continue pondo amor, dedicação, paixão. Traz alguém para ensinar junto, porque ninguém faz sozinho. Monta um time com responsabilidade, time tatuado, gente que quer vir com você, gente com vontade de fazer. Então aí você vai conseguindo voltar. E quando você volta melhor que antes. Por isso, toda vez que eu voltei melhor. Porque você tem vivência, experiência, o aprendizado é outro. Você já tem anticorpos, porque você passou por situações. É só não repetir o mesmo erro, que você volta melhor que antes. Então não importa quantas vezes você quebrou. Você não pode falir e fracassar. Não tem problema quando você quebra e fica só sem dinheiro. É a única coisa que você repõe e não deixa sequela. Você tem que ser forte nos seus valores. Eu sempre cuidei dos meus valores. O resto era só dinheiro. É a única coisa que você compra. Então, cara, nunca sofra por nada que você pode comprar. Se fortaleça naquilo que você não pode comprar. E é muito interessante que durante esta conversa o Rufino fala muito de dar. Desde a mãe que pegava os produtos na feira para dar para os vizinhos. E agora eu fico raciocinando com os pensamentos de Jesus. Jesus também falava muito em dar. E é nesta palavra de 3 sílabas, dar, que existe provavelmente e com certeza o segredo de todo o sucesso. Vamos lá raciocinar. Dar se escreve com um D, A e um R. E pensando aqui, vamos lá. Jesus dizia, é dando que se recebe. E dar, vamos lá, dar, o D significa dom. O A significa adquirir. E o R, riqueza. Está explicado o motivo da prosperidade. Dando que se recebe. Não é? Eu faço isso o tempo todo. Eu não sou apegado na minha conquista.
Eu sou apaixonado em conquistar, mas eu não sou apegado. Não é quanto você tem, é quem você tem e qual que é o propósito. Está fazendo para quem? Então eu sempre procuro trazer mais alguém e sem mesquinharia, sem pensar em si, só em si, sempre pensando no todo, na família, em todos. E aí essas pessoas começam a querer vir junto, isso cria uma força e você fica gigante. Time. Olha, quando fala em time, não tem que subestimar ninguém. Todo mundo é igualmente importante. É assim que você prospera, é assim que você toca um negócio e ele vai ficando grande, mas ele não vai ficar maior que você. Doe, como diz o outro, fortaleça o outro e você se torna o que? Você falou de Jesus. O cara só fala, tudo na vida para você prosperar, você precisa liderar. O empreendedor precisa ser um líder. Então, copia Jesus, ele serve, ele atende, ele se doa, ele convive com os diferentes, com o falso, com o traidor, com o ladrão. Ele convive ali com todo mundo, ele administra todo mundo anda com ele e todo mundo admira ele. Ele é um líder admirado e ele perdoa, ele desconsidera os traidores e ele continua sendo líder. Ele é o líder que todo mundo reconhece até hoje. Copia. Você não quer ser um líder? Copia esse cara. Copia o que ele fez para ele se tornar um líder eterno. Então, gente, liderar significa servir, atender, fortalecer o próximo, acreditar em si mesmo e esticar a mão e trazer mais alguém. Muito bom. Você quebrou mais de 5 vezes. Sim. E na última vez foi a que mais impacto teve porque acabou contraindo uma dívida de 16 milhões de dólares. Sim. Hoje vemos quase metade da nossa população endividada. Qual é o segredo para sair das dívidas? Olha, você não tem que ficar tentando sair da dívida. Você tem que procurar estar de bem consigo mesmo para ver se você quebrou só o bolso. Talvez a minha vantagem é que eu quebrei só o bolso. Eu não perdi meus valores, eu não perdi a credibilidade, eu não perdi meus relacionamentos. As pessoas não deixaram de acreditar em mim porque eu não fiz nada que justificasse eu perder a moral. Eu continuei com moral, as pessoas continuaram acreditando em mim. Então eu tive chance de voltar a trabalhar de cabeça erguida. E aí não tem pobreza que resista 16 horas dedicado naquilo que você já sabia fazer. Eu já sabia fazer, ninguém desaprende a andar de bicicleta. Aí deixaram eu respirar porque acreditaram que eu pagaria. Aí eu consigo produzir 16 horas, só que com mais informação, com mais conhecimento, já com anticorpo, porque eu já sabia onde eu errei. O poço quem cavou fui eu não terceirizei a culpa. Então eu já sabia sair do poço. O poço era meu. Fui eu que cavei. Então, esse é um das pegadas que eu preciso explicar. Chama de segredo. Não é segredo, não. É o simples, tá? Quem cava poço é você. Quem cavou o poço fui eu. Como eu não terceirizei para governo, para sócio, para parceiro, eu entendi que o erro foi meu, o poço é meu, então eu já sabia que se é meu, eu sei o caminho de volta. E aí eu comecei de degrau em degraus, buscar entupir o poço, não só sair do poço. Entupindo, como é que você vai entupindo? Resolvendo os problemas. Não foge do problema, não. Eu nunca fugi do problema. Eu já fiquei devendo 6 vezes, mas eu nunca deixei de cumprir. Porque se você só consegue começar de novo, se você conseguir virar a página. Para você virar a página daquilo que você ficou devendo, você precisa pagar. Então eu sempre consigo virar a página e deixar zerado lá atrás e começar de novo. Então, na realidade, aí é questão de gestão. Como é que você faz a gestão? Para voltar do poço. Você pega a primeira coisa que caiu no poço, você está lá no fundo, tá certo? E se alimenta. Porque você precisa estar forte para continuar. Depois que você se alimenta, você começa a pegar a energia que você tem para ver como é que você sobe o próximo degrau. Quem é que você precisa primeiro ali? Você precisa da água, você precisa da luz, você precisa do telefone. Você começa pegar um pouquinho que sobrou daqui depois que você se alimenta para pôr onde te possibilita ir para o próximo degrau. Porque tem um monte de gente lá te esperando, tem um monte de gente que você deve, mas se você não sair dali, não vai resolver. Então, para de achar que hoje você vai pagar o fulano ou o beltrano. Hoje você precisa sair de lá. Então, você precisa pôr toda a sua energia no próximo degrau. E no próximo degrau, às vezes, é só pagar a luz. É só comprar, é só ter água e comida. Então, foca aí naquele dia que você produziu, só para água e comida e para luz. Depois, no segundo dia, foca para que o cara que está te ajudando ali dentro do poço, porque quando você vai para o poço, você não vai sozinho. Foca para ele se alimentar também, ele tá forte, porque vocês sobem juntos. Não pode deixar ninguém morto lá. Você começa ali a preparar a base, quando você fortalece as pessoas e sobe um degrau. É tão interessante que você vai subindo e o poço vai ficando. A hora que você chega lá em cima, não tem mais poço.
Aí você está respirando e continua, eliminando caso a caso, proporcionalmente à dívida que você tem. E você consegue pagar todo mundo, porque ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você já ganhou uma vez. Se você perdeu, é porque você ganhou. Então você ganha de novo. Não tem como você perder aquilo que você não tem. Ah, você quebrou em 16 milhões. Não, porque você tinha 16 milhões, né? Porque senão como é que você quebra? Ah, mas eu fiquei devendo. Você ficou devendo porque você consumiu, né? Então terceiriza não. Você ganha de novo. Então talvez seja essa facilidade que eu tenho em recomeçar. Se eu precisasse recomeçar tudo de novo, eu recomeçaria melhor ainda. Porque eu seria menos vaidoso, porque a vaidade te prejudica muito. Eu fui vaidoso. E não é que eu não sou vaidoso. A vaidade é uma fraqueza que às vezes é o que você menos espera, você está sendo vaidoso. E as pessoas, eu não sou vaidoso. É assim. É que nem andar de bicicleta e mandar tirar a rodinha. Isso já é vaidade. Mandar tirar a mão, tirar o pé e depois tira os dentes. Isso é vaidade da criança. Essa criança está comigo. Então a vaidade está aqui, é só eu não usar. Eu já sei que não dá para tirar a rodinha. Eu já sei que não dá para tirar o pé ou a mão. E eu vou ficar sem dente. Então eu procuro administrar a vaidade para ela ser um objeto que eu não use, uma energia que eu não use. Eu uso a simplicidade e a humildade que sufoca a vaidade. E eu começo a subir. Daqui a pouco não tem mais poço. Esse é o menor dos problemas. Toda vez que você tiver um problema e for dinheiro, agradece. É a única coisa que você recupera e não deixa sequela. Muito bom. Quase na reta final. O senhor sabe que é querido por muitos brasileiros e não só. Sou muito grato por isso. Como gostaria de ser lembrado no futuro? Como um ser humano comum. Um ser humano que acreditou, que o tempo todo passou para as pessoas que ele era o simples, que ele não tinha nada de tão especial, ele era um ser humano. Porque o novo normal não é a tecnologia, a máquina, a inovação, ChatGPT, IA. O novo normal é você ser um ser humano melhor. A humanização é que vai tomar conta. O mundo não precisa de... No futuro, o que vai faltar para o mundo é energia e comida. É comida e energia, porque a comida, você está pronto, agora você precisa fazer coisa de modernidade, de tecnologia, precisa de energia. Então, na realidade, a base é a comida. Você precisa voltar para o simples. Lá na pré-história, o homem das cavernas só precisava comer. E depois do sol, que era a energia. Nós estamos caminhando para o futuro, para o mesmo destino. Nós precisamos comer. E depois nós precisamos de energia para as máquinas funcionarem. Então, na realidade, cara, todos os dias eu gostaria de ser lembrado como um ser humano que foi um exemplo de como é simples, de como é possível. Um exemplo de possibilidades. Para olharem para mim e entender que é possível, que eu não tenho nada de especial. Olharem para mim e ver que se eu consigo, o outro também consegue. Olhar para mim e observar a semelhança, do jeito que eu olho para o outro. Eu olho para você, eu vejo um Deus em você, a minha semelhança, e todos nós somos semelhança divina. Então o Deus que está aqui é o Deus que bate aqui. Então, na realidade, eu gostaria que as pessoas, quando lembrassem de mim, lembrassem que o Deus está neles, do jeito que esteve em mim a vida inteira. E vai continuar comigo. Imortal, inesquecível. Eu queria ser lembrado como um ser humano, simples assim, porque um grande ser humano com certeza vai deixar um legado que vai ser lembrado de forma positiva. É tudo que eu pretendo, deixar um legado e ser lembrado como um ser humano do bem. Eu acho que um ser humano do bem se torna extraordinário. Eu quero ser essa pessoa extraordinária, um ser humano do bem. E para terminar, a pedido de milhões de africanos que lhe acompanham a partir de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé. Gratidão pelo carinho de todos. Todos que falam português, que alguns não vou citar porque são muitos, acompanham o senhor, têm esse carinho por você. Que mensagem gostaria de deixar para este povo irmão? Gente, a primeira coisa é o seguinte... Como negro, que eu tenho orgulho danado de ser, eu queria lembrar que eu vim daí. Meus ancestrais vieram daí. E nós chegamos até aqui e temos toda uma trajetória pela frente. E eu não sou a melhor bolacha do pacote, eu tenho uma família gigante. Minha família tem 150 pessoas, não tem nenhum coitadinho. Porque a minha mãe e meus ancestrais nos ensinaram a acreditar em nós. Entender que nós somos obra divina e somos privilegiados por sermos filhos de Deus. Como todo ser humano. Então nós precisamos acreditar em nós. Acreditar que o Deus que bate aqui é o mesmo Deus que bate aí. Quando você acredita em você, você contagia o universo todo a acreditar também. Você é extraordinário, você é inteligente, você é meu semelhante. O que eu tenho, você tem. E todo o universo conspira a nosso favor quando a gente acredita. Eu queria que vocês, como eu, acreditassem. Como a minha família acreditou e ninguém ficou para trás. Todo mundo prosperou.
E não tem um tempo que você chega lá. Então o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu continuo a minha trajetória e eu quero lembrar vocês para vir junto. Cara, não é correr atrás não, isso é coisa de perdedor. Já sai na frente, já sai acreditando. O sim você já tem. Acredita em você. É tudo que eu desejo, que você olhe para dentro e perceba o gigante que está dentro de cada um de nós. Você tem um Deus aí. Desperta ele. Esse Deus representa aquela criança da personalidade que você formou com menos de 7 anos. É a alegria, é a felicidade, também está aí com você. Acredita em você e levanta amanhã cedo. Não é coisa que você vai postergar. Não, você levanta de manhã. Não é regime que você joga para frente. Cara, é atitude de levantar de manhã, tomar o tal energético chamado gratidão, porque a luz chegou e você tem o privilégio de mais um dia. Mistura isso com a simplicidade, com a humildade. E você vai ter uma energia que vai fazer com que você reconheça o labirinto que está aqui. Tem uma caixinha chamada felicidade. Essa felicidade te dá disposição para você ralar 16 horas por dia. Vai descobrir que não tem pobreza, não tem fraqueza, não tem falta material que resista 16 horas de produtividade. Aí você vai ter um efeito colateral que vai dar resultado e chama prosperidade. Acredita em você. Eu acredito em vocês. Eu acredito que o Deus que bate aqui é o mesmo Deus que bate aí. Olha para dentro e começa de novo. E vai. Se tiver algum medinho, não se preocupe com medo. O medo é uma válvula de proteção que a natureza divina nos deu para a gente entender que nós somos humanos, que nós cometemos erro, que nós temos limite. Mas ele não foi feito para te impedir. Ele foi feito para você ir com mais cuidado. Não existe pedra no caminho, são degraus para você subir. Deus é bom o tempo todo. É sensacional, sensacional. Agora a última pergunta não é minha, é de muitos angolanos. Nós já tivemos em Angola a palestrar Pablo Marçal, Tiago Burnet e outros mais. E pediram para fazer esta pergunta para o senhor. Quando teremos Geraldo Rufino a palestrar em Angola? E eu, quando cheguei, estive a falar isso com a Beatriz e com a Dominique. Quando Geraldo Rufino em Angola? Olha, eu tenho um assistente, tem uma habilidade danada, uma conexão danada. Aliás, é ela que faz, eu só vou. Chama Thaís Lopes. Olha que essa menina resolver, com apoio, e eu tenho uma equipe, né? A Dominique faz a comunicação, a Thaís faz a base, faz essa interação, e que é ela que possibilita essa trajetória, essa possibilidade, essa logística de nós termos agenda para poder estar lá. Porque para ir lá tem que ir com amor, com coração, sem pressa, ir para ficar mais que um dia. Então, a hora que ela organizar, eu vou com o maior prazer do mundo. E nós estamos preparando isso. Eu sou muito parceiro, amigo da Renata Montenegro, que pertence ao grupo da Febracis, do Paulo Vieira. E eu tenho paixão pela África, paixão pelo povo angolano e todo mundo que fala a minha língua. Não é que eu não tenho paixão por outras pessoas, é que ali eu tenho uma conexão maior, uma aproximação maior, eu tenho uma coisa de alma, né? Então, assim, porque eu vim de lá, meus ancestrais são de lá. Então, para mim, ir para Angola é como voltar para casa. E eu volto para casa o mais breve possível, pode me aguardar. Para vocês que estão em Angola e em toda a região, pode me aguardar. Eu volto aí e vocês vão sentir essa energia no abraço, no carinho, nessa conexão. Cara, eu vou por amor, vou por paixão e por gratidão. Deus existir graças a existir a África. Não me resta muito para agradecer a tua equipe super acolhedora, Thaís, Dominique. A Thaís foi desde o primeiro minuto acolhedora e senti que é o espírito, essa energia que você carrega acaba sendo extensiva para toda a equipa. Isto é muito emocionante. Tenho muito orgulho do meu time. Para mim, é a extensão da família. Muito bom mesmo. Foi uma conversa linda e agradável. Nada mais me resta. Tamo junto, de irmão para irmão, de coração para coração, de empreendedor para empreendedores. Gente que faz. Assim que nos acompanhou nesta edição do Pod Livro, nos vemos até a próxima quinta-feira. Prazer estar com vocês, gente. Até lá. Até lá, Angola, me aguarde. Tchau.